Eu sou a Carolina Matar, sou diretora executiva do IDS, o Instituto Democracia e Sustentabilidade. É uma grande alegria estar aqui depois da COP30. Ela ganhou um sentido de muita importância, lembrar que o clima não está só no céu, né, está no chão, nas raízes da Amazônia. E queria agradecer os nossos parceiros, o Instituto Ethos, o PPA, a Concertação pela Amazônia, por esse encontro na Semana do Clima da Amazônia, que não dura só um dia, né? Mais do que inspirar a nossa conversa de hoje, a ideia é que esse debate ele nos ajude a construir uma agenda, uma bússola para os próximos 4 anos, e que vai ser apresentada de 2026. Queria agradecer ao Vinícius, pesquisador do IDS, por ter mobilizado e organizado esse debate, aos nossos convidados, a Sila, Lucimar, professor Francisco, por virem compartilhar conosco as suas perspectivas, suas preocupações, planos, para pensar a Amazônia a partir dessas premissas, né, da inclusão, da justiça, da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. O IDS acredita que o combate ao desmatamento, a segurança hídrica, a resiliência climática são imprescindíveis para que as políticas de desenvolvimento para a Amazônia se sustentem em direitos territoriais, garantias democráticas e que gerem um legado positivo para as futuras gerações. Por isso, nós desenvolvemos uma plataforma que se chama Plataforma Jus Amazônia, que analisa, por meio da jurimetria, mais de 16.000 ações civis públicas relacionadas ao combate ao desmatamento nos estados da Amazônia Legal. Desenvolvemos também o Kit Clima, um guia com etapas para auxiliar os municípios na construção de planos de adaptação climática, e também a nossa bússola para cidades resilientes, lançada em 2024, com propostas bastante específicas em diferentes eixos, que também contribuem para que as cidades se preparem e se adaptem a esse novo contexto. São ferramentas práticas e públicas que podem apoiar ações concretas da sociedade civil junto ao poder público, a partir de um olhar para o território e da sua rica sociobiodiversidade. Sem prolongar muito, queria dizer que, como mulher paulistana, eu vejo e eu sinto as consequências de escolhas erradas nas nossas cidades. O ar sufocante, as ruas sem árvores, as pessoas confinadas dentro de prédios, de automóveis, a poluição, a falta de água, o risco da falta de água, o isolamento da natureza e o que isso provoca no dia a dia da cidade. E dizer para vocês que eu acredito que aqui em Belém e outros lugares da Amazônia se possam tomar decisões melhores. Então, mais uma vez, agradeço muito a participação de todos. Queria convidar aqui o Caio Magri, do Instituto Ethos, Eduardo, do PPA, também pela Concertação pela Amazônia, para fazerem uma rápida fala de abertura e a gente seguir com a nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Carol. Não, eu vou ser muito breve, porque a gente vai ter bastante tempo aqui depois. Mas eu queria só destacar que, de alguma forma, a gente está encerrando a semana, ou pelo menos é uma das atividades que está encerrando a semana, e encerrando de uma maneira muito estratégica, ou seja, acho que a gente tem condições de trazer para cá, todos os momentos que nós participamos, uma agenda que possa ser uma agenda desafiadora e, ao mesmo tempo, bastante afirmativa para as políticas públicas no período de 26 a 30, com relação aos desafios da Amazônia, né? Acho que a gente não pode esquecer de que a gente precisa ter como horizonte as decisões importantes que a COP reafirmou, né, no ano passado aqui em Belém. Acho que a gente também não pode perder a oportunidade de reiterar a importância de Belém, estratégica, na relação Sul-Sul, para ser um local de gestão da Convenção do Clima, né? Eu continuo defendendo essa ideia de que a gente possa ter, além de bom, uma sede da Convenção Sul-Sul.
Isso é necessário, me parece, né? E as contribuições que foram declaradas e comprovadas na COP30 aqui em Belém mostram esse caminho. Então, acho que a Semana do Clima já está se pautando para 27. Ela está em 27 por algumas coisas que vamos conversar aqui, do ponto de vista dessa construção da bússola e das referências de políticas públicas. Acho que a gente pode ter um norte interessante com relação às semanas que vão se construindo daqui até 2030. Obrigado. Bom, boa tarde. Quero dizer que eu estou bastante honrado, feliz mesmo com esse momento, retornar aqui ao Parque de Bioeconomia, depois de COP, depois dessa semana intensa. Eu estou aqui representando duas redes multissetoriais, a plataforma Parceiros pela Amazônia, onde eu sou gerente de engajamento, e a rede Uma Concertação pela Amazônia, onde eu faço a facilitação do GT de Bioeconomia, já, né, há 2 anos. E dizer que é um prazer realmente correalizar essa atividade junto com o IDS, junto com o Instituto Etos. Dizer também que a gente acredita muito na convergência, né, e é isso que a gente quer tentar explorar um pouco aqui. Maneiras da gente superar paradoxos históricos, né, que colocam a Amazônia em posições muitas vezes difíceis, porém, para a gente conseguir dialogar melhor, é necessário identificar quais são esses pontos, né? Quais são os locais onde a gente consegue colocar as pessoas, os territórios no centro, para poder promover desenvolvimento territorial, para poder olhar para a resiliência climática de uma forma interligada, né? Como um processo que acontece nos territórios também. Acho que articular a transição ecológica e inclusão social, junto com políticas públicas, é essencial para a gente pensar no desenvolvimento da agenda nacional, né? A Amazônia vir para esse centro do debate significa a gente conseguir alavancar questões para conservar a biodiversidade, para a gente conseguir lidar com adaptação e mitigação às questões de mudanças climáticas e para que a gente consiga também atrair novos investimentos capazes, né, de trazer transformações sistêmicas, mas também de valorizar as culturas que estão aqui. Então, estarei aqui também na escuta, né, ouvindo e trazendo, fazendo depois um paralelo, né, junto com uma iniciativa que a Concertação também está promovendo, que é parecida com a Bússola, mas com foco em Amazônia, que é a Rota 2630, que tem o objetivo também de olhar para como políticas públicas e parcerias privadas conseguem direcionar o nosso ambiente aqui, o bioma, né, de forma mais estratégica para os próximos 5 anos aí de governo. Então, boas-vindas para todo mundo, espero que a gente possa dialogar bem diretamente. Quero chamar o Vinícius aqui para dar continuidade. Oi, gente, boa tarde. Sou o Vinícius. Vou acertar aqui. Vou pegar, vai ficar mais fácil. Vou lidar melhor com o microfone na mão. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou o Vinícius, eu sou pesquisador de políticas públicas socioambientais do IDS e sou responsável por esse projeto chamado Bússola 2026. Eu queria contar um pouquinho para vocês a história da Bússola e o que motivou a gente organizar aqui essa reunião e esse bate-papo, né? Então, a Bússola, a Carol já trouxe um pouquinho, ela foi uma iniciativa criada em 2022, né? Teve também uma Bússola em 2024, sempre no contexto eleitoral. Então, a ideia é pensar em políticas públicas e apresentar no cenário eleitoral com o objetivo de pautar as eleições com o que a gente acredita enquanto IDS serem as melhores iniciativas para, enfim, lidar com os desafios e os problemas que estão colocados para a gente. Eu quero comparar a bússola de 2022 e um pouquinho com o que a gente está fazendo agora, porque são ambas as bússolas têm a ver com o cenário nacional, né? E agora a gente sabemos, né, claro, enfrentaremos mais
um momento, enfim, né, da democracia viva no nosso país, em que a gente vai decidir os rumos do que está colocado. Em 2022, a gente tinha um cenário bastante diferente do que a gente tem agora, porque naquele contexto houve, do nosso ponto de vista, um processo severo e duro de desarticulação institucional, com consequências bastante graves, né, para todo o país, para a democracia e também para o meio ambiente. Passados esses 4 anos, a gente tem um cenário diferente, distinto. E agora o que a gente está discutindo não é só aspectos relacionados a uma reconfiguração institucional, mas é o que a gente pode fazer, dado que minimamente a gente tem parâmetros democráticos que nos permitem avançar e exigir mais. Então, o que a gente quer com essa bússola e o que a gente quer aprender com essa roda de conversa é como que a gente pode fazer para avançar mais no nosso país, né? Então esse é um pouco o objetivo da bússola. Então, em linhas gerais, o nosso exercício aqui metodológico, a gente levantou dados, tem feito avaliação das políticas públicas que aconteceram nos últimos 4 anos e tem feito uma série de escutas, né, com especialistas de diversas áreas. Na nossa bússola tem 5 eixos: governança democrática, economia verde, clima, biodiversidade, cidades e territórios, e águas e alimentos. Então a gente tem procurado pessoas que lidam com essas áreas para ouvir delas, né? Como elas avaliam esses últimos 4 anos e quais são as políticas mais importantes que elas consideram para os próximos 4 anos. Então a nossa ideia é reunir, ouvir essas propostas e sintetizar essas propostas, né? Então um pouco do nosso objetivo aqui é um objetivo de escuta, né? Então daqui a pouquinho eu vou chamar as pessoas, os painelistas que vão trazer, mas é um objetivo de escuta, isso que eu acho que é o mais interessante. Tem 2 políticas públicas, grandes políticas públicas que aconteceram nesses últimos anos, que nos incentivaram, enquanto IDS, a pensar em algumas coisas, né? E eu vou citar essas 2. É o Plano Clima e o Plano de Transformação Ecológica. Essas políticas, elas são novas, elas são inovadoras, né? E se elas derem certo, elas reúnem elas são transversais, né? São grandes guardas-chuvas, não sei se a conjugação é essa, mas enfim, né? Elas reúnem uma série de políticas públicas. Isso nos coloca numa posição muito rica, muito interessante, né? A gente sabe que há uma série de problemas por trás delas, no sentido de pensar coordenação institucional, de ter metas claras. A gente percebe quando pesquisa e quando escuta os especialistas que há brechas, mas ao mesmo tempo há possibilidades interessantes. Em especial, o plano de transformação ecológica foi uma coisa que motivou muito as reflexões que eu e a Carol, enfim, a gente tem tido sobre isso. Que é agora a gente tem uma oportunidade talvez única no nosso país, ímpar, que é reunir, para além de defender políticas públicas de valorização da sociobiodiversidade, políticas públicas que valorizem a sustentabilidade no país, a gente tem a chance de conseguir combinar essas políticas com o combate, talvez, um dos maiores problemas estruturais do nosso país, né? Que é a desigualdade e a pobreza. Então, é de fato pensar, enfim, um desenvolvimento sustentável que articule esses 2 grandes lugares. E um pouco tem sido essa a nossa preocupação. Quando a gente pergunta para os especialistas, sempre dá início, né? Na sua área, qual que é a maneira que a gente tem para articular a promoção do meio ambiente e combate à pobreza e à desigualdade. Como que a gente pode crescer, né? E, ao mesmo tempo, sendo uma potência ambiental e uma potência social. E aí, nesse sentido, a Amazônia tem um lugar absolutamente indiscutível, né? Assim, é muito preponderante, porque a Amazônia mostra que a floresta em pé é o caminho, né? Toda a sua riqueza, a sua biodiversidade, enfim, há muita riqueza nisso. A Amazônia é a chave, talvez, né, desse projeto que a gente tem brincado e tem chamado de Brasil Potência, que é uma potência ambiental, mas é também uma potência social, né? E aí, o que a gente gostaria de ouvir da Cila, da Lucimar, do professor Francisco, né, é como vocês enxergam isso. O Caio vai fazer a mediação. Então, um pouco das provocações que a gente tem trazido, e aqui eu já termino, porque é mais um espaço de escuta, né? As perguntas que nos direcionam de forma mais geral é como manter a floresta em pé
viva e distante do risco de não retorno. Como combater a pobreza, a desigualdade regional, sem reproduzir modelos de commodities fracassados que já aconteceram no passado. Como que a gente pode consolidar o direito dos povos indígenas, dos povos tradicionais aos seus territórios, que constantemente esses direitos a gente os vê ameaçados? Como financiar em escala séria e profunda uma socioeconomia que não se torne promessa, mas que se torne, e também que não se aproprie do conhecimento desses povos, né? Enfim, como que a gente pode reorientar o modelo de desenvolvimento do país, né? Que preserve a Amazônia, que preserve a nossa biodiversidade, que nos faça sair de um lugar perverso, né? Que ao mesmo tempo é um país rico, mas um país que maltrata a sua natureza e maltrata a sua própria população. Então, com essas provocações, eu agradeço muito aqui esse espaço e quero dizer o seguinte, que o que a gente vai fazer, a nossa ideia é traduzir um pouco das reflexões que vão ser feitas aqui no nosso documento. Então, eu já quero agradecer, eu já acho que esse espaço aqui é um espaço vitorioso. Então, para a gente continuar, queria convidar o Caio, que vai fazer a mediação aqui do debate, professor Francisco, Chiquito, por favor, Sila, Esquita, e Lucimar, por favor, venha todos vocês. Obrigado, gente. Bom debate para nós. Está aqui numa certa ponta lateral aqui. Bom, gente, Vinícius já trouxe as questões. Eu só queria reiterar a oportunidade que a gente tem nesse momento de trazer uma agenda amazônica para dentro da bússola, com uma escuta qualificada. Acho que a gente tem aqui contribuições possíveis muito importantes. Vamos começar com as provocações e essas sugestões e essas reflexões com os nossos convidados e convidadas painelistas. Os currículos são enormes, então eu vou tentar ser um pouquinho mais curto e sintético, mas eu queria agradecer muito a presença do professor Francisco de Assis Costa, que é membro da Science Panel for Amazon, que está, de alguma forma, ligada ao Sustainable Development Solutions Network, o SDSN, uma iniciativa global para as Nações Unidas, integrando o seu conselho científico. Sua experiência de pesquisa tem ênfase em economia agrária, desenvolvimento regional e relações entre economia e sustentabilidade ambiental. Acho que é o nosso primeiro tema, muito provavelmente. Destacando o papel das inovações tecnológicas e institucionais e, sobretudo, na Amazônia. Foi diretor da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais do IPEA entre 2011 e 2012. Obrigado, professor. Eu queria também cumprimentar e agradecer a presença da Sila Mesquita. É raiz forte da Amazônia, é isso. Filha da floresta e das águas, fez da palavra instrumento de luta. Não por acaso sua voz ecoa a resistência das comunidades tradicionais, a coragem das mulheres ribeirinhas, a força dos terreiros. Já esteve à frente de secretarias do governo do Amazonas e hoje preside o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico e coordena a rede GTA. Preside também a rede GTA, que está no coração das redes como RAC, FBONS, IDESAN e Cúpula dos Povos, rumo à COP30. Em cada espaço, carrega o compromisso com a vida e o seu equilíbrio. Onde passa, deixa sementes de justiça e flores de esperança. Sua trajetória é um rio que resiste à seca e ao ninho especial que vai chegar aí. Contorna em pedras e segue levando adiante a luta por uma Amazônia viva e por um mundo mais justo. Obrigado pela presença, Sila Mesquita. E a Maria Lucimar Souza, diretora de desenvolvimento territorial do IPAM, onde atua há 28 anos, formada em psicologia pela UFPA, possui mestrados em estudos latino-americanos com especialização em conservação tropical e desenvolvimento, a nossa pauta, certamente, pela Universidade da Flórida,
possui atuação na coordenação e gestão de projetos socioambientais de grande escala na Amazônia e Cerrado, envolvendo múltiplos atores institucionais. Atualmente é responsável pela coordenação de diversos projetos nos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Pará, praticamente quase toda a Amazônia. Obrigado, Lucimar, pela presença. Bom, a gente vai começar com uma rodada de 7 a 10 minutos para cada um de vocês, para trazer as contribuições do ponto de vista da sua atuação, da sua reflexão, quais políticas públicas deveriam estar no foco, nas prioridades para a agenda que se constrói a partir das eleições de 26. Depois a gente vai fazer uma rodada de conversa com pelo menos 5 contribuições que venham aqui de vocês que estão participando e voltamos para um encerramento com as reflexões que vocês possam fazer a partir dessas contribuições. Então, tem um processo de escuta e de contribuições mais amplo que a gente quer trazer. Então, eu queria começar com o professor Francisco, e que, de alguma forma, professor, acho que os destaques que a gente pode começar e que são questões muito importantes para estarem presentes na estratégia da bússola são pautas como as economias amazônicas, alternativas ao extrativismo predatório e uma questão central, levantada em quase todos os painéis, pelo menos que eu estive, mas que a gente teve notícias, da validação territorial, a questão aguda, né, da regularização fundiária e territorial na Amazônia como uma grande oportunidade para um salto para até 2030 a gente ter um país mais justo e mais sustentável. Então, eu queria primeiro convidá-lo às suas reflexões e às suas contribuições. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar nesse painel debatendo coisas tão importantes, né? Centrais, candentes, em relação ao futuro do nosso país, mas fundamentalmente em relação ao futuro da Amazônia, como parte disso. Uma questão posta inicial vai orientar minha fala junto com uma estratégia. Eu falo muito, portanto, para me manter dentro dos 10 minutos postos como limite, eu vou dar especial atenção a alguns pontos, fazer uma escolha para que possa ser efetivo na exposição do que entendo importante em relação a cada um desses pontos, e não extrapolar o que foi pensado. Um elemento central da reflexão geral, indicada em diferentes momentos introdutórios aqui do nosso painel, situam a questão do fortalecimento das economias, digamos assim, organicamente amazônicas, que a gente costuma chamar, no nosso grupo de pesquisa, economias referidas ao bioma amazônico, o que vem encontrando abrigo nessa categoria de economia da sociobiodiversidade amazônica. Então, o papel que ela tem enquanto fundamento, né, de um futuro distinto, não é? Em relação se quiser, né, correção das desigualdades históricas sociais, associado à dinâmica sustentável possível, não é, no país a partir, não é, de uma dinâmica com centralidade na Amazônia. Bom, se torna estrategicamente claro
que o fortalecimento dessas economias, ou dessa economia da sociobiodiversidade, é uma chave necessária de ser entendida como tal para um desenvolvimento sustentável em geral no país e na região. A questão toda é, enfim, como, não é, ou o que fazer para que estas economias, em conjunto, se fortaleçam e sejam capazes, de um lado, não é, de ganhar força para garantir, né, qualidade de vida, capacidade reprodutiva para os seus integrantes, por um lado, e, por outro, não é, ser capaz de concorrer, digamos assim, ou ter, né, capacidade de se impor contra movimentos que se fazem na direção contrária da sua própria existência, essas dinâmicas destrutivas que todos conhecemos. Bom, frente ao conjunto geral de necessidades destas economias, eu queria destacar uma delas. É uma infraestrutura de conhecimento, uma infraestrutura de informação e conhecimento que, de fato, não é, traga a visão, coloque, não é, para a leitura geral da sociedade, mas também dos seus grandes aparatos, do Estado e das organizações de sociedade civil, o que ela de fato é, como ela funciona, e o que, a partir daí, se pode ver como necessário para que ela se fortaleça. Menciono esse elemento infraestrutural porque entendo como fundamental em última instância. Sem esse conhecimento, faltará bússola. Né? A noção de bússola que se traz aqui na discussão ela é interessante nesse sentido. Porque se trata de uma economia, ou de economias associadas muito distintas das economias, digamos assim, que se estabeleceram como fundamentais nas sociedades modernas sob o capitalismo. As lógicas internas, intrínsecas, endógenas de funcionamento dela, não é? Em muitos casos, né, em muitas esferas, ela é inversa, é como se fosse ela necessitasse na sua dinâmica de elementos inversos, né, ao que, digamos assim, a economia mainstream, a economia em andamento nessa sociedade faz e precisa, e, portanto, precisa ser, de fato, entendida em sua essência para que se possa, né, ela própria, né, construir estratégias que garantam, não é, o seu devir, a sua continuidade, o seu fortalecimento, e garantir também mediações políticas das diversas esferas, né, de Estado e de sociedade civil, adequadas às suas necessidades. Então, trata-se da necessidade de uma plataforma de conhecimento específico, digamos assim. Né? Um conhecimento que consiga lidar com a diversidade, entender o sentido da diversidade para essa economia, entender o modo como a diversidade pode se transformar em potência, em capacidade, transformar essa diversidade, não é, em capacidades e poder econômico, ganhos e, efetivamente, também poder político. Isso não é trivial, porque toda a tradição da sociedade moderna tem sido na direção contrária, né? Eliminar a diversidade, trabalhar sobre padrões, trabalhar sobre escalas e, nesses elementos, ganhar potência, ganhar capacidade, poder econômico, poder de ganho e poder efetivo, poder político. Aqui temos, então, uma contraposição paradigmática quase. Então, para se entender essa sociedade, é necessário um tipo
né, de conhecimento, então implica em termos estratégicos e de políticas, de formação de quadros, de formação de bases institucionais próprias, não é? E também não é capacidade operativa que lance mão dos recursos mais modernos, mas garantindo ao mesmo tempo as necessidades específicas, digamos, do tipo de conhecimento necessário. Bom, então, esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar. O segundo ponto é que, novamente, a grande estratégia de ter a desigualdade juntamente com a sustentabilidade resolvidas, digamos assim, ou encaminhadas a partir do fortalecimento de uma base produtiva como essa da economia da sociobiodiversidade, esta necessidade estratégica ela é absolutamente coibida, né? Ela é ameaçada sistêmica e sistematicamente por uma dinâmica de apropriação das terras que redunda, né, em formas de apropriação e uso que são, na verdade, antagônicas, profundamente antagônicas, paradoxais, em relação às economias da sociobiodiversidade, que, em princípio, seria o grande vetor positivo, capaz de conduzir um desenvolvimento sustentável que se pretende. Aqui há muito a dizer, não é, sobre a questão da terra, mas eu gostaria de ressaltar, novamente, para ser econômico no tempo e permitir a fluidez do debate, eu gostaria de ressaltar que o modo de apropriação das terras e distribuição das terras, ele tem sido, né, ao mesmo tempo, um modo de concentração, em última instância, de recursos de última instância, né, da sociedade. E, novamente, isso constitui um paradoxo profundo com a necessidade de desconcentração, a necessidade de distribuição, a necessidade de correção de desigualdades, não é? Que se põe como orientador de última instância, né, de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. E isso trabalhando, né, como já falei, de modo intensamente paradoxal, com políticas que são pensadas na direção, por exemplo, de correção dos problemas ambientais. Por exemplo, quando se pensa em programas de restauração, muitas das políticas conduzidas, mesmo no momento, tem trazido consigo uma dinâmica imobiliária, então, atores centrais nessa política e mecanismos centrais nessas políticas, finda pressupondo formas de apropriação das terras pré-existentes, das terras degradadas pré-existentes, que, como terras já utilizadas, elas foram utilizadas sob uma base fundiária altamente concentrada, e elas, quando são olhadas especificamente como terras degradadas, têm um coeficiente de Gini correspondente, ou seja, elas são tão concentradas quanto a matriz inicial. Então, a política de regeneração, que é uma política ambientalmente necessária e defendida nesse campo, ela finda operando, digamos, sob uma base fundiária muito concentrada, e, nesse sentido, finda corroborando, finda consolidando, nos estudos que temos feitos, em muitas frentes, ampliando o grau de concentração de acesso à riqueza, porque a política vai garantir fluxo de recursos para uma estrutura de propriedade altamente concentrada.
Do mesmo modo, uma política associada de serviços ambientais que pressupõe nessas terras regeneradas, não é? Novamente, né, um aparato de fornecimento de serviços ambientais importantes, não é? Novamente, esses serviços ambientais estarão associados a uma estrutura de propriedade, novamente, altamente concentrada, entre as mais concentradas do mundo. Ou seja, o grau de concentração da propriedade fundiária do país se transferiu para a Amazônia de modo ampliado, quer dizer, não veio apenas no seu status atual, mas ela ampliou-se na Amazônia, ao invés de democratizar, como se pensou tempos atrás. Aqui haveria na fronteira uma oportunidade de democratização do acesso à terra. Isso não aconteceu, não é? O acesso à terra é basicamente feito em grandes lotes, e o resultado é que o Gini final, quer dizer, a concentração final na Amazônia tem sido maior do que a do resto do país. Associado a isso, o Gini de terras degradadas é igualmente concentrado e garante, digamos assim, reflete esse índice de concentração geral, e os índices de floresta originárias, os índices de concentração das terras que têm florestas originárias, são basicamente os mesmos. E, novamente, os índices de concentração das terras regeneradas serão basicamente os mesmos. Bom, então aqui teríamos um paradoxo na tríada do desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade ambiental requerendo uma política de regeneração finda, afirmando uma política de desigualdade, afirmando uma realidade de desigualdades. E isso, obviamente, terá que ser tratado estrategicamente. Isso terá que ser encaminhado estrategicamente, porque se trata de um grande paradoxo, como me referi. Bom, então, creio que... Como está meu tempo? Ok. Desculpa, meu tempo esgotou. Lamento. Obrigado, professor. Não, eu acho que deu para completar o seu raciocínio de uma maneira muito precisa. A gente vai voltar, né? E contribuições muito importantes. De novo, pensando como é que essas reflexões se transformarão em demandas concretas na agenda que o país vai decidir, né? E esperamos que a população amazônica seja mais ainda comprometida com essa agenda que vem aí. Sila, visão das conexões entre perspectivas, demandas, necessidades, afirmações do ponto de vista dos povos da floresta e como resolver questões que são muito, muito concretas, né? Muito do dia a dia, muito da vida cotidiana, frente aos desafios colocados por uma agenda de políticas públicas para os próximos 4 anos. Então, convido você agora para... O tempo está lá, vamos só mudar o tempo aqui, por favor. O tempo da Sila não está esgotado, ele tem... Eu nem comecei, já está esgotado. Então, seus 10 minutos, por favor. Mas precisava dar uma zerada aqui para ela poder... Isso, muito obrigado. Bem, eu quero primeiro agradecer o convite do IDS, do Instituto Ethos, da Concertação, da PPA, né, de poder participar desse espaço. Eu entendo que esse é um espaço de diálogo, é um espaço de construção, é um espaço de escuta e, ao mesmo tempo, é um espaço de oportunidade de reafirmarmos, né, o nosso compromisso com o futuro, um futuro sustentável, onde a gente possa ver uma Amazônia que possa ser de todos. Essa pergunta cabe no seminário. Eu trouxe outro seminário. Eu trouxe uma cola assim, aqui para tentar usar a democracia do tempo, né, para respeitar o tempo dos outros companheiros, e vou tentar responder essa pergunta aqui, como contribuição que nós compreendemos
né, a nossa contribuição como organização da sociedade civil, como movimento social, e eu como indígena, né, da etnia Purinã, com esse compromisso de povos e comunidades tradicionais. A gente, dentro desse contexto, acho que a gente precisa compreender que a Amazônia não é um espaço vazio. A Amazônia é um espaço que tem pessoas, que tem gente que está contribuindo diretamente com o desenvolvimento. E a gente precisa compreender isso, que não é só floresta, que debaixo da floresta tem pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser consideradas como pessoas que estão contribuindo no dito desenvolvimento a partir do seu território. A segunda coisa, nós temos que compreender que os povos indígenas e as comunidades tradicionais, elas não são apenas beneficiários das políticas públicas. Eu acho que o professor trouxe elementos importantes que a gente discute a partir de um olhar, de um serviço que a comunidade tradicional, os povos indígenas têm que ter acesso, como direito à terra, como direito à assistência técnica, como direito à comercialização. Mas, além disso, a gente precisa compreender que as políticas, que os povos indígenas não são só sujeitos dessa história, eles são pessoas que estão contribuindo diretamente com conhecimentos que muitas das vezes a gente precisa considerar dentro de um plano, que é os conhecimentos ancestrais, que é os conhecimentos tradicionais, que ao mesmo tempo isso é uma ciência que os territórios e os povos indígenas e as comunidades têm. Acho que a outra coisa importante que a gente precisa compreender que isso faz parte das soluções. A gente, ao mesmo tempo, Caio, isso só de os povos indígenas ser os guardiões da floresta, de conservar, de preservar, de cuidar, de zelar, essa é uma grande contribuição que estamos dando diretamente para que a gente consiga ter uma vida com mais qualidade e uma vida mais saudável, né? E com isso nos preparar para esse desafio que muitas das vezes nos preocupa, não só como povos indígenas e comunidades tradicionais, mas nos preocupa também como sujeito dessa história, que a gente precisa estar sempre ali pensando nisso. Acho que a outra coisa que a gente tem em mente, e aí pensar mesmo dessa forma coletiva, é essa construção da Agenda 2730. Né? Eu acho que essa Agenda 2027-2030 é uma agenda que nós precisamos reconhecer algumas decisões, né? Tomar os próximos passos com bastante convicção e com bastante segurança, de perceber que os impactos sobre a Amazônia e sobre o futuro do Brasil será esse momento que vai definir prioridade de relacionamento, adaptação às mudanças climáticas, ao financiamento climático. Quando a gente fala de financiamento climático para povos e comunidades tradicionais, a política existente hoje ela é muito ausente do dia a dia do território. A gente precisa pensar numa política de financiamento climático aonde seja acessível às comunidades tradicionais e aos povos indígenas, porque elas não têm o mesmo aparato e a mesma equipe técnica de pesquisadores, de elemento, de instrumento que uma grande organização dos centros urbanos tem. Então, a gente precisa pensar qual é o melhor mecanismo de acesso aos financiamento climático e adaptar esse financiamento à realidade territorial. Eu acho que isso é fundamental quando nós estamos falando de sustentabilidade, de economia, de produção, de assistência técnica, de comércio.
Se a gente não pensar de uma forma adaptada, nós vamos chover numa olhada e nós vamos atender exatamente essa camada que está hoje, que concentra esse poder, que concentra essa economia. Então, a gente tem que pensar como propor essa solução de uma forma adaptada. A outra questão nesse processo é fundamental que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, elas participam desse processo. Elas estejam junto na construção e na formulação desse processo. Nós estamos num momento ímpar de pensar que estamos pensando em plano de governo, estamos pensando em governança, nós estamos pensando em elaborar políticas públicas para que os futuros deputado estadual, federal, governador, senador e o poder legislativo, o executivo, o Congresso, possa, de fato, implementar isso. Mas a gente quer estar junto nessa formulação porque a gente não pode. E é uma frase que a gente sempre usa, que agora está virando o nosso mantra, tudo de nós com nós, nada de nós sem nós. Então, a gente precisa ter isso claro nessa implementação e nessa formulação. Eu acho que políticas públicas, ela traz essa garantia, essa certeza, quando o professor fala que a gente que tem a questão do fortalecimento, né, da economia, eu sempre acredito, professor, que o fortalecimento da economia ele está muito associado à educação. Se nós não tivermos uma educação de qualidade voltada para os territórios, e aí a gente precisa fortalecer as organizações locais, não só no sentido de dizer, mas a sociedade civil sempre quer recurso financeiro, quer isso, quer aquilo. Quando a gente fala de fortalecimento, é um fortalecimento que vai desde da educação, a saúde, o financiamento, a comercialização. Então, isso gera qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar nesse sentido de como que nós vamos, de fato, dar essa garantia territorial a partir da educação. Como eu falei, acho que em outra mesa, eu comecei a militar, eu tinha 14 anos. Meus pais são indígenas, e eu comecei a flechar com 3 anos, eu sei flechar, sei tarrafiar, sei fazer tudo isso que vocês não sabem. Os doutores sabem outras coisas, mas eu sou doutora nisso. E ele sempre dizia que a gente precisava estudar, né? Ele dizia, para a gente defender o nosso território, nós precisamos conhecer as leis, nós precisamos conhecer a política, nós precisamos conhecer quem são as pessoas que, de fato, querem que aquele território seja demarcado, né, seja regularizado. Então, isso eu aprendi desde cedo. Eu acho que a educação, a organização, ela é a base de tudo. Eu aposto nisso. Se a gente tem uma sociedade organizada, educada, a gente consegue fazer uma implementação de políticas públicas sem ter dor de cabeça, porque tem a governança, tem a gestão, e a gente precisa apostar nisso. E, por fim, eu queria dizer que o meu tempo, a gente fica olhando aquele negócio ali, e, por fim, é dizer que nós, da Rede Trabalho Amazônico, a gente tem se esforçado muito nos últimos anos, por meio das nossas organizações que estão na base, de reafirmar esse compromisso, de contribuir para esse diálogo. Acho que a nossa missão é fortalecer as organizações de base, ampliar as vozes dos territórios, construir ponte entre comunidade, governo, academia, setor privado, sociedade civil, sempre com base no diálogo, na justiça climática, inequidade de gênero e defesa dos territórios. Então, a gente pauta dentro desses pilares e dizer que, para a gente sair
desse imbróglio que está o nosso país e essa questão da pressão que está a Amazônia, a responsabilidade não é só dos amazônidas, é uma responsabilidade nossa, do Brasil como um todo. Claro que nós que estamos no território, a gente talvez carregue um paneiro mais pesado com castanha ou com mandioca, mas a gente tem a certeza que todos nós, governo, empresa, sociedade, academia, a gente consegue transformar isso. Por isso que é importante essa formulação, essa construção a partir da escuta. A escuta é o caminho, o conhecimento é o saber, a prática é a vida, o direito é conquista e a vida é de todos. Obrigada. Obrigado, Sila. Obrigado. Não, tem você ainda que você pode dar sequência. Então, Simar, acho que agora, digamos que a gente tem aí uma oportunidade nessa trilha que veio do professor Francisco com a Sila e agora com você, de trazer uma visão de, de um conjunto de práticas e de políticas necessárias para que a gente consiga avançar no desenvolvimento sustentável e firmar bases para uma Amazônia mais justa, mais íntegra e mais sustentável. Durante o tempo que a Lucimar vai estar falando, vão pensando aí, porque eu vou abrir o microfone e pedir, ou quem quiser se manifestar, do ponto de vista das contribuições para esse processo de conversa que a gente está fazendo. Então, Lucimar, por favor. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu não queria falar depois da Sila, tá? Eu não vou fechar assim com essa frase linda dela. Não esperem isso de mim. Primeiro, agradecer ao IDS pelo convite. Eu também gostei de estar nesse painel, assim, meio que no final assim, da semana, porque fiquei pensando em tudo que eu ouvi durante a semana e vou trazer aqui algumas falas de outras pessoas. Primeiro, falar da bússola. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar dessa iniciativa do IDS, da bússola. Eu gosto muito das iniciativas que fazem esse monitoramento das políticas, né? Identificam as políticas e monitoram as políticas. Eu adoro essas iniciativas. Eu acho que elas são super necessárias. E aí eu tentei organizar a minha fala pegando alguns dos eixos da bússola. Eu não vou conseguir passar por todos, obviamente, mas eu tentei pensar na sugestão de políticas, tentando passar ali pelos eixos. Do ponto de vista de cidades e territórios, primeiro que assim, eu acho que o desafio socioambiental de discussão do espaço rural é tão grande na Amazônia, a Amazônia é tão gigantesca e a área florestal e a área produtiva, a área rural é tão enorme que a gente demorou muito tempo para falar das cidades. E acho que diariamente cada um de nós, mesmo quem vive na Amazônia, tá? Não é só quem mora em São Paulo. Na hora que eu estava apresentando ali, o Mauro estava falando assim, isso é porque ela não foi nas periferias de Belém, porque são casas e casas, ruas e ruas sem arborização. Então, eu gosto muito desse tema, eu acho que esse tema ele é necessário. Mesmo na Amazônia, você já tem uma concentração de pessoas muito maior nas áreas urbanas, então, muito acertado trazer o tema de cidade. E aí, do ponto de vista de políticas, eu pensei em duas. Uma é da agricultura periurbana, da gente pensar essa produção de alimento ali no entorno das cidades para abastecer os grandes centros. Eu acho que esse tema é um tema importante. Você produz aí cadeias curtas, você diminui um monte de custos operacionais relacionados a isso quando você planeja uma agricultura intencional em torno de grandes centros urbanos para o abastecimento dos centros urbanos. E no Brasil eu não conheço políticas relacionadas a isso. Talvez tenha, Caio, em algum município, mas eu não conheço. É assim, é alguém que percebe que se produzir mandioca vai vender porque tem um mercado da cidade e começa a produzir. Mas assim, políticas intencionais bem estruturadas para isso eu não conheço. E uma outra coisa que a gente foi para a China recentemente, eu vou me referir algumas vezes a isso,
é que as pessoas estão começando a relacionar espaços verdes nos ambientes urbanos à saúde mental. O Japão já está recomendando, como tratamento para algumas doenças psiquiátricas, o tempo de convivência nos espaços verdes. Então, acho que esse também é um ponto que a gente precisa trazer para a discussão das cidades. Gente, eu só tenho 6 minutos, eu não acredito, vou correr. Economia verde. Economia verde, a gente tem que falar de crédito ontem, hoje e amanhã. A gente precisa pensar em formas de ampliar linhas de crédito disponíveis, porque hoje você ainda tem um agricultor que quer implantar um sistema agroflorestal, enfrentando dificuldades para acessar crédito para isso. Isso é absurdo em 2026. Mas você também precisa facilitar o acesso ao crédito, porque você não tem as condicionantes, que aí eu acho que dialoga com o eixo de governança e democracia, e o Chiquito trouxe muito bem a questão da posse da terra, da garantia da terra. A gente precisa urgente, gente. Eu sou doida para encostar no Lula assim 5 segundos e dizer para ele, pelo amor de Deus, crie uma política de valorização dos produtos dos sistemas agroflorestais. Por quê? Porque a gente precisa de política real, que diferencie preço de produtos que têm algum valor ambiental agregado. Nós não temos. Quem produz cacau no sistema agroflorestal vende pelo mesmo preço de quem produz cacau a pleno sol. Assim, esse é um outro ponto. Água e alimentos. Aumento do calor e irrigação virou moda. E nós não estamos falando de água, de uso de água, Eu sempre falo, eu sei viver, e a Sila, porque eu nasci na roça, eu sei viver sem internet, sem energia elétrica, sem banheiro, sem água na torneira, mas eu não sei viver sem água. Tem que ter água em algum lugar. Então, água é um recurso sagrado e nós não estamos falando devidamente sobre política de uso de recursos hídricos. Bora lá. Planejamento para a segurança alimentar do país. Olha, eu fui para a China agora, eu fiquei impressionada. Eles sabem, vários atores com os quais nós conversamos, eles sabem qual é a demanda de soja que o país tem, qual é a demanda de vários itens que dizem da segurança alimentar do país. Os caras pensam daqui a 50 anos sobre quem é que vai fornecer o que eles precisam para alimentar a população deles. E eu acho que a gente no Brasil discute muito pouco segurança alimentar ainda. E aí eu remonto a palavra do professor Chiquito, e ontem alguém falou em algum painel sobre essa coisa, no painel de agroindustrialização, algum dos painéis sobre agroindustrialização, alguém falou da importância das agroindústrias de pequeno porte. Não é a mega agroindústria que vai vender para a Europa. É a agroindústria que vende para a cidade, que vende dentro do território, que vende dentro da região. Então, a gente pensar essa questão da produção regional. No eixo de clima, redução e fim do desmatamento, não tem política que dê conta disso ainda, então a gente precisa continuar tratando disso. A gente precisa falar muito de controle do desmatamento, para a gente também poder falar de restauração se sentindo bem. Porque senão a gente fica falando de restauração e não fala do fim do desmatamento. Então, assim, então desmata que aí a gente vem e restaura. Não dá, a gente não pode seguir essa dinâmica. E a gente, quando o Caio falou aí do nosso trabalho, nós estamos trabalhando em restauração em 5 estados amazônicos. No Mato Grosso, Caio, nós compramos muda para restauração a R$70 a muda. Não tem como, a gente precisa reduzir custo de restauração, é muito caro restaurar. Então, investir em cadeia da restauração é uma outra política que eu acho que pode entrar dentro de clima. Ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu corri tanto que eu acabei terminando no prazo, então acho que consegui passar por tudo. Não, mas eu acho que tudo que eu tinha anotado aqui eu consegui passar. É isso. Dei meus 2 minutos para o professor Chiquito. Obrigado, Lucimar. Obrigado. A gente compensa isso mais para frente. Bom, agora eu queria possível fazer algum resumo, mas eu queria destacar algumas questões e abrir, quem quiser, um microfone, eu não sei se tem um microfone aí disponível, quem quer fazer alguma intervenção, mas
Mas, primeiro, né, eu acho que o professor Francisco trouxe um conjunto de paradoxos, mas com alternativas, né, para soluções. E eu destaco alguns aqui para a gente deixar como uma mensagem para a gente transformar em questões concretas que possam ser incluídas na bússola, né? Acumulação privada e distribuição coletiva. Esse é um. Como é que a gente. Acumulação privada de riquezas e distribuição coletiva de riquezas. Vou usar uma expressão do professor Ricardo Abramovay, que fala da monotonia dos sistemas alimentares, para a monotonia das commodities versus, né, a diversidade da sociobio, do ponto de vista da pluralidade das possibilidades econômicas. Talvez a questão mais central, no meu modo de entender, mas eu acho que a gente tem aí outras, mas que é a concentração da terra versus o reconhecimento e a distribuição do uso da terra, né? Eu acho que porque o que está colocado aí não são somente modos diferentes de uso da terra, mas modos diferentes de produção, né? Eu acho que é a diferença. E, portanto, temos 4 anos para pensar em medidas transitórias, né? Nós podemos ter outras medidas, que são impactos revolucionários, mas hoje nós estamos falando aqui de impactos de transição. Então, acho que há aí uma possibilidade importante de olhar para a regularização e a distribuição fundiária, olhando para diferentes modos de produção e diferentes economias a serem priorizadas. A Sila faz uma demanda e uma posição muito clara com relação a transformar as regras econômicas, crédito, gestão territorial, que são excludentes, são regras excludentes, para regras que incluam, né? Regras includentes, que eu acho que você também traz na sua reflexão, Ciro. De alguma forma, o que está se buscando é quais seriam as novas regras para responder às realidades territoriais e às condições que garantam, de fato, direitos aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. Porque como é que não se garante direitos se as regras são excludentes para acessar as políticas públicas, especialmente as políticas de incentivo e geração de potencial econômico? E a Lucimar, acho que faz também com os 5 eixos da bússola, faz deparos bastante estratégicos que podem ser pensados a partir desse momento. Eu acho que, de novo, você também traz as questões do acesso ao crédito, mas que ele possa ser o crédito possível necessário que valorize, né, o produto, a produção e o valor da agrofloresta e da agroecologia, e que se tenha estruturas de incentivo efetivo para isso. A única iniciativa que eu conheço que está em andamento, mas não está ainda definida muito bem, é a construção de um centro de distribuição similar ao SEASA, em São Paulo, da agroecologia, onde teremos um centro de distribuição de atacado e varejo da agroecologia, de uma produção justa e sustentável. E, de alguma forma, as políticas que você trouxe, né, com relação às cidades, quais são os horizontes que a gente tem com relação às políticas que possam trazer as cidades como um espaço novo de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Bom, feito isso, eu acho que eu passei até nos meus 3 minutos que eu tinha, e eu queria deixar o microfone aberto para contribuições e questões que queiram trazer para essa fase da reflexão. Por favor, só se apresenta e 3 minutos para cada intervenção. Obrigado. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, eu sou Amanda Araújo, estou aqui em nome da Expertise France, especificamente vindo pelo programa Mabio, que é um programa que é financiado pela Agência
de desenvolvimento francesa, junto com a Expertise France, e tem um programa que é justamente esse o ponto, né? Que é criar essa ponte entre os bancos públicos, de onde sai esse financiamento, diretamente para onde quem precisa ter esse financiamento, no sentido de já tem o conhecimento, né? Já existe, já sabe o que fazer com aquilo, mas precisa de uma forma de impulsionar isso dentro desse contexto, com estrutura, recursos e etc. Então, o ponto específico de trabalho do programa Mabio é justamente esse: apoiar e aprimorar mecanismos financeiros dentro dos bancos públicos de desenvolvimento. Banco da Amazônia, BNDES, que são os 2 parceiros atuais. Então, ouvir vocês trazendo todos esses pontos, não só os pontos de como fazer, mas também os pontos de crítica em relação a isso, é muito importante, porque é justamente os gargalos e as dificuldades que a gente encontra para implementar esse programa aqui na Amazônia, que é um programa que vai ali desde a básica Amazônia geral, que vai ser implementado agora no Peru e na Colômbia também. Então, eu acho que eu trago aqui que iniciativas como a Bússola, né, são muito importantes para construir cada vez mais essa junção de iniciativas para que cada vez essa economia verde que a gente fala, né, que tem muitos nomes, né, e muitos significados e etc., ela se estruture da melhor forma possível, né, como você falou, sempre com a gente aqui e fazendo por aqui e a partir daqui, né? E é isso, só queria trazer esse ponto. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Camila, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, atualmente eu sou mestranda do programa de Ciência Política, também da UFPA, e eu achei bastante interessante, né, todas as contribuições, especificamente da Lucimar, quando ela falou sobre o debate do ponto de vista urbano em questões ambientais, ele ainda é muito escasso, né? A gente está começando agora, a gente tem muitos problemas, eu acredito. Eu tenho algumas hipóteses do porquê que isso acontece, mas eu tenho, na verdade, uma pergunta. Gostaria de saber de vocês. Estou estudando, né? Meu projeto de pesquisa e dissertação, ele está relacionado com uma política pública. Estou estudando uma política pública do ponto de vista das instituições. E eu tenho passado bastante tempo pesquisando sobre um conceito da política pública, que é a capacidade estatal, né? E quando a gente pensa sobre clima, políticas públicas ambientais, a gente esbarra justamente sobre a capacidade estatal, porque existe uma emergência de tomar medidas a partir dos estudos e das progressões, só que em que medida os governos, sejam estaduais ou municipais, eles têm uma capacidade de infraestrutura ou administrativa justamente de conseguir pôr em prática todos esses planos, todas essas metas. A minha política pública específica, ela tem uma meta, né, e ela é sempre postergada, que é a Política Pública Nacional de Resíduos Sólidos, e esse é o meu maior ponto, né? O que vocês acham que pode ser acertado, mas que não haja uma barganha dessas metas, mas que a gente consiga encontrar um contraponto entre o que é proposto pela necessidade e que é realmente o que o Estado ou o município consegue realmente efetivar, né, para as pessoas. Obrigado, Camila. Uma questão importante. Mais uma? Mais uma. Oi, boa tarde, Tatiana, da Numeric, que faz parte da organização do evento. Eu queria adicionar também a pauta de cidades. Em um dos painéis aqui que eu acompanhei, tinha alguns representantes de prefeituras municipais de outros estados, até do Rio de Janeiro, e uma pauta recorrente que eu vejo também não só aqui na Semana do Clima, mas sempre esses agentes técnicos dos municípios e dos estados reclamando falta de capacitação para captar, para construir projetos e captar e construir e botar em prática esses projetos.
Então, não sei se vocês aqui, alguém tem conhecimento, ou se isso faria sentido, e até para a gente, na Semana do Clima, como ajudar esses agentes técnicos dos municípios a se capacitarem para construir projetos relacionados à sustentabilidade urbana. Eu sabia que Obrigado, Tatiana. Mais uma. Boa tarde, sou Ana Maciel, sou urbanista. Eu queria provocar um pouquinho a discussão sobre a transversalidade da política do meio ambiente, né? Ainda se constrói residenciais que desmatam tudo e depois, né, como faz a rearborização? Muita escola, muita creche sendo feita sem espaço verde, né? Como ela falou sobre a importância do espaço verde para a saúde mental, né? E para o desenvolvimento infantil. Então, eu queria provocar um pouquinho porque, né, as políticas públicas são muito seccionadas, né, e eu vejo o tema do meio ambiente muito transversal e como isso poderia, né, se vocês conhecem ferramentas, casos de como acontece esse tipo de integração, para que isso infiltrasse também, né, em outras áreas. Obrigado, Ana. Temos mais a última questão. Boa tarde de novo. Interessante, só as mulheres, né? Estão fazendo, é um poder grande, né? E eu acho que a minha pergunta também tem relação, assim, com as últimas duas falas. Para quem não é da Amazônia, a gente olha a dimensão do território e se impressiona, né? Assim, e pensando um pouco nessa governança interfederativa, eu queria reforçar um pouco essa pergunta, né? A gente estava vendo que a Amazônia tem 28 milhões, né, de habitantes, 75% das pessoas moram em cidades. Eu entendo que tem municípios de tamanhos de estados, enfim, falar um pouco mais dessa complexidade que é o arranjo interfederativo entre municípios, estados e União para a implementação das políticas, considerando talvez o espaçamento dessa população no território, enfim, questões como essa. E só um comentário também com relação à fala da Lucimar, que na nossa bússola de 2024, Lucimar, uma das propostas é justamente da agricultura periurbana. Depois eu vou compartilhar com você esse material, o foco é a implementação das políticas municipais, locais, e isso aparece ali, quem sabe a gente traz também agora para de 2026. Obrigada. Obrigado, Carol. Bom, eu vou. Mais uma. Considerando os próximos 4 anos, gostaria de saber se teria duas políticas. Mas se apresenta, se apresenta. Sou Marcela Grego, do Instituto Etos. Considerando os próximos 4 anos, que duas políticas públicas, ao ver de vocês ali, nesse contexto, seriam mais prioritárias? Obrigado, Marcela. Bom, Mais prioritárias. eu vou voltar para vocês, mas antes eu não posso deixar de fazer um comentário. Nós estamos adiantando a bússola de 2028, né? Porque a gente está falando já bastante das cidades, mas a questão central aqui é se cabe nesse momento trazer um desafio para que as propostas legislativas e executivas em disputa tragam uma nova visão do Pacto Federativo. Eu acho que isso vale a pena. Eu queria deixar, então, começando de novo com o professor, temos de novo 10 minutos no limite para cada um, antes da gente terminar. Professor Francisco, fique à vontade para comentar e para dar sequência nas suas reflexões que acabaram não tendo o tempo necessário. É um conjunto de questões, tem que fazer escolhas novamente. Vou fazer primeiro um comentário sobre o problema da relação entre capacidade estatal e efetividade de políticas e tal. Na verdade, é um comentário para matizar melhor, não é, essa questão. Obviamente, na condução das políticas, não é, impeditivos que têm a ver com, se quiser, limitações jurisdicionais, não é? Ou limitações estabelecidas a partir de critérios técnicos de uso de recursos, etc. Ou seja, elementos que incapacitam o Estado ou diferentes níveis, né, de ação estatal para o exercício de certas políticas. Já são
uma coisa a ser observada e obviamente importante. Mas acho que igualmente importante é a questão do conteúdo desses níveis estatais, dessas diferentes esferas, não é? E, se quiser, o caráter capturado, digamos assim, novamente, né, das diferentes operações de Estado. A captura por forças que orientam essa ação, né, ela explica várias, né, das características da inação, por exemplo. Né? Você repete, por que se sabe que isso é necessário, mas não acontece? Né? A questão fundiária é muito clara. Não é? Por exemplo, aqui para retomar uma coisa que eu estava comentando antes, não é? Um grande problema, uma questão chave, não é, da dinâmica fundiária, não é, se fazer do modo que se faz, com base em apropriação de recursos públicos, transformação, e aí, né, a base, obviamente, dessa apropriação é ilegítima em geral, mas formalmente ilegal, a transformação dessas terras na forma de mercadoria como uma operação econômica de produção de terras. Né? Então, você tem agentes especializados na Amazônia em produzir terra sem mata. Né? Então, um mercado de terra que tem um departamento de produção de terra sem mata, né, é central para você entender o que é que está se passando. E tudo junto, garantindo terra barata para atividades predatórias, tipo aquele predatório que eu digo, até economicamente, né, com margens contestáveis, tipo pecuária. A margem da pecuária é, em princípio, baixa, todo mundo sabe e tal, mas por que ela consegue se afirmar aqui nessa extensão? Porque as terras são baratas, etc. Então, há, né, aí um monte de coisas que se resolveriam bastante, muito, eu diria, se você retirasse a base de funcionamento do mercado de terra, que é a equivalência, né? A possibilidade de trânsito sem problema entre terras legais e terras ilegais. Você, hoje na Amazônia, ser capaz de distinguir de modo barato, né? Ter mecanismos, ter sistemas operacionais, informacionais, que permitam a você distinguir o que é terra legal do que é ilegal, isso seria um tiro fulminante no mercado de terra, porque o mercado de terra é baseado em confiança, né? E a confiança que garante, né, o título falso ser interpretado da mesma maneira que o título não falso, dado que os modos de apropriação aritmeticamente demonstram que 2/3 das terras são necessariamente ilegais. Tá? Então, o mercado só consegue funcionar se esse trânsito for garantido entre o que é o título legal, babá. Se você monta um sistema informacional que garante de modo barato, claro. Hoje em dia, você para fazer isso pode levar 6 meses, custar. Tem uma experiência que um grupo de comunicação fez de verificar 3 ou 4 cadeias dominiais de terras bastante duvidosas, custou R$80 mil para eles entenderem, chegarem à cadeia dominial. Ou seja, são custos proibitivos. Você saber de fato o que é legal ou ilegal custa muito caro e, em algumas situações, é praticamente impossível. Mas seria possível, tecnicamente, se você montasse um sistema que permite isso. Em termos de fundamento técnico, sistemas que garantem isso existem. O FPA tem desenvolveu um chamado ciclo fundiário, etc, etc. Aí vem a questão. Mas aí o Estado está incapacitado porque ele não consegue fazer a leitura. Mas existem meios que ele podia adquirir para fazer essa leitura, mas ele não adquire. Não é? E no momento em que esse sistema se colocou à disposição, ele foi simplesmente combatido e foi destruído. Se procurou saber de onde é que vinham as fontes de recursos para desenvolver o sistema,
e se destruiu o sistema. Então, o que é que fez isso? Uma composição de forças que capturou o Estado e faz com que ele opere em suas diversas instâncias em uma certa direção. Essa captura é chave. Tem um sociólogo nosso brasileiro, que eu falo, o Marcel Burstein, lá, que foi do CDS, lá da Universidade de Brasília, que ele tem uma categoria para isso. Aí, não é um comentário, que ele diz que o Brasil estruturou, na verdade, né, toda a sua história, né, o grande eixo organizador, foi algo que ele chamou de coalizão de pilhagem. Uma coalizão de forças que ele chama de pilhagem, que é a forma como, né, diferentes forças se compõem para absorver recursos públicos e transformar patrimonialmente, né, em base de poder privado. No fundo, é essa a história. E isso se mantém aqui, se mantém organizando os processos. Né? Bom, e aqui temos, enfim, uma chave de compreensão, e aí, se você quiser ter políticas efetivas, quer dizer, política que de fato não enfim, impor limites ao que esse processo conduz, não é? Tem que atacar essa questão, tem que atacar de maneira frontal. E, novamente, é uma questão de captura e não de incapacidade. É uma capacidade, se quiser, voluntária, né? É uma capacidade que, enfim, é imposta, uma incapacidade imposta, né? Por uma maneira de conduzir o processo de construção dos fundamentos reprodutivos da sociedade. Essa é uma... Por último, apenas sobre eu gostaria de trabalhar. Bom, então, uma política, ela falou, pediu duas políticas para serem mais reveladas, mais expostas. Eu tenho refletido muito sobre uma política que possa combinar, digamos assim, o fortalecimento da economia da sociobiodiversidade, ou das economias da sociobiodiversidade, a camponesa por um lado, a indígena junto, etc., que possa fortalecer essa economia, ao mesmo tempo que resguarde, né, uma capacidade de atuar, não é? Na correção da iniquidade geral do país. Bom, então existem várias possibilidades, mas uma hoje em dia tem me chamado muito a atenção como possibilidade, que seria uma espécie de reforma agrária agroecológica, né? Em que você possa ter essas políticas de regeneração que implica, em vários casos, comprar terra, empreendimentos imobiliários, como eu mencionei, né? Tem empresas hoje atuando nesse campo, inclusive as mais famosas e louvadas, né? Elas adquirem já terras bastante grandes, de escala bastante grande, de empresas grandes, somando, sei lá, algumas delas. Outro dia estava ali com um portfólio de cento e tantas fazendas, cada uma delas de 12, 13 mil hectares. Ou seja, um ator que está, né, nesta posição, ele está com uma capacidade de controle fundiário absurdo. Quer dizer, você vai elevar o nível da capacidade de controle do patrimônio fundiário, que no fundo é a mãe de todas as outras formas de apropriação de riqueza, a níveis absurdos. Bom, então, eu acho que uma política de regeneração ela tem que ser, não é só o reflorestamento sob qualquer base fundiária. Teria que ser um reflorestamento organizado por uma lógica tecnológica, né, de sistemas agroflorestais, ou seja, composições botânicas produtivas e eficientes, e, ao mesmo tempo, em bases democráticas, ou seja, em propriedades familiares, não é, em recortes em que você tenha como resultado, não é, aumento de geração de serviços ambientais, por um lado, e redução da iniquidade, por outro lado.
Só mais uma outra política que eu gostaria de mencionar, uma política econômica de valorização, numa lógica de terroir, a lógica mesmo francesa aplicou, os italianos, a França fez o seu primeiro grande desenvolvimento com base em uma valorização dos seus produtos associada aos territórios. O território é a chave, ele empresta conteúdo cultural, não é? Conteúdo de saberes específicos ali para produzir produtos especiais, né? Que ganham valor simbólico. Né? A história do vinho francês é isso, a história do vinho italiano é isso, de uma economia de terroir. A gente tem que pensar aqui as nossas estratégias de desenvolvimento pautadas numa lógica desse tipo. Não é? Uma lógica em que a produção das economias da sociobiodiversidade ganhem continuamente valor baseado na sua especiação, né? No fato delas serem especiais, não serem commodities, não serem coisas genéricas que você encontra em qualquer lugar, mas por serem coisas especiais. Isso coloca camadas de valor simbólico que podem se transformar em valor econômico. E isso tem que ser a chave, uma chave central que garanta a diversidade, né? A diversidade como a fonte de capacidade, a fonte de desenvolvimento, a fonte de ganhos. É só isso. Obrigado, professor, obrigado. Eu acho que são questões muito interessantes. Bom, Cila, a gente volta, mas Cila. Vou olhar meus 10 minutos. Bem, as perguntas elas são bastante complexas. A gente não tem a resposta para tudo. Mas eu gostaria de trazer alguns elementos aqui. Eu acho que uma é sobre começar pelo crédito. Né? Quando a gente falar de crédito, nós temos várias linhas de crédito, né? No BASA e outros bancos públicos. E a gente sempre, de muitos anos, a gente vem sempre dizendo que precisa rever essa política de crédito a partir das demandas e ao mesmo tempo a partir de uma leitura territorial. Porque as realidades na Amazônia são diversas. Nós falamos da Amazônia de diversas Amazônidas. E isso, muitas das vezes, impede que uma associação de agricultores, ou de pescadores, ou de extrativista, ou de outra associação de comunidades tradicionais e povos indígenas, de ter acesso, porque não atende o critério e a burocracia do banco. Eu acho que precisa rever isso de uma forma bastante estratégica de inclusão econômica, de inclusão social. Acho que precisa rever isso. E a gente já está falando isso há mais de 40 anos. Não é hoje. Nós vamos precisar fazer bússola daqui para 100 anos. Mas nós estamos falando isso de adequar a especificidade da linha de crédito aos territórios. Isso há mais de 40 anos. Acho que a gente precisa fazer isso urgente, principalmente com os bancos públicos, no caso do BASA. A outra questão que a Carol traz, eu acho que a Amazônia é vários continentes. Nós temos município no nosso estado, no Amazonas, que leva 30 dias de barco para subir. 30 dias. 30 dias num barco, você perdeu muita coisa já, né? De estar ali inalando diesel, comendo frango todo dia, e até você chegar lá, tem muita coisa que já mudou. Eu acho que a gente precisa ver, né, como que a ciência, a tecnologia e os modais irão atender essa necessidade. Porque talvez não seja muita justificativa para nós do território amazônico dizer que o espaçamento territorial seja um impedimento de que essas políticas públicas cheguem no território. Acho que não é justificativo.
A gente precisa pensar uma forma de como isso se adequar e qual é o meio de transporte, qual é o mecanismo que isso pode ser acessado. As políticas para a cidade eu vou deixar aí para a Luciana. Eu queria acho que, considerar, e aí o professor traz muito da sua fala na primeira e na segunda, eu acho que a regularização fundiária também é a chave do desenvolvimento e da inclusão. Porque a gente não pode falar de financiamento se o agricultor, a agricultora, se não tem uma terra indígena demarcada, se não tem, o agricultor não tem um título definitivo, se ele não tem uma área coletiva constituída, né, no caso das unidades de conservação das reservas extrativistas, das RDS, Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que pensar a regularização fundiária como prioridade, e aí, se a gente definir, ter uma política de regularização fundiária que possa regularizar essas terras por acesso a plantio, vamos gerar economia, aí a cadeia da sociobiodiversidade tem um desempenho importante dentro dessa questão. Porque mesmo hoje, nós estamos vivendo o babaçu. Tem uma lei chamada Babaçu Livre, né? Para quem conhece, no Maranhão. Porém, as mulheres que trabalham com o Babaçu Livre, do MixCB, os fazendeiros estão cercando e colocando corrente elétrica. Como que essas mulheres vão coletar a semente do babaçu para gerar a sua economia e quando a terra ela é privada? Não tem como. Mesmo que exista uma lei dizendo que a coleta do babaçu no território das fazendas é livre, mas os proprietários estão impedindo que isso aconteça. Para que adianta, enquanto as comunidades não têm o seu território definido? Eu acho que isso é uma questão séria e está associada à questão fundiária. A outra questão, baseado nessa questão que eu queria reafirmar, acho que uma é demarcar as terras coletivas, que a gente sempre defendeu, as unidades de conservação, RESEX e RDS. Hoje, a questão da regularização dos assentamentos da agricultura familiar coletiva. A outra, a demarcação das terras indígenas. Precisamos definir isso para poder dizer que eu tenho território e tenho terra para me plantar e para me coletar. E, por último, meus companheiros, nós precisamos fazer o seguinte: eleger governante comprometido. Não adianta nós fazermos a melhor agenda de implementação enquanto a gente elege canalhas irresponsáveis que não tem nenhum comprometimento com as políticas públicas. Não tem políticas públicas inclusivas se não elegermos pessoas comprometidas de reduzir a pobreza, de combater a desigualdade e fazer a inclusão social, ambiental e econômica. Nós precisamos criar vergonha e eleger pessoas que façam, de fato, a diferença como governante nos nossos estados e na nossa cidade. Isso é para ontem. E nós estamos num momento decisivo, definitivo, que esse ano nós precisamos renovar a Câmara do Deputado Federal, estadual, senador, governador e reeleger o presidente Lula. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso porque senão não tem políticas públicas, não tem política prioritária, não tem olhar para os pobres da floresta, para os pobres da periferia, para aqueles que estão incluídos na margem da pobreza, na marginalidade, não tem. Nós precisamos fazer com que as nossas vozes, de fato, possa transformar isso em voto positivo. Precisamos transformar a nossa pesquisa em voto positivo. Precisamos transformar a nossa voz em voto positivo. Senão, nós vamos estar aqui ano que vem chorando mais uma vez que não deveríamos ter avançado
ter incluído, tirado uma gente da violência todo dia, de 6 em 6 minutos, uma mulher morta, de 6 em 6 minutos, tem criança violentada. Nós precisamos acabar com isso, precisamos ter governos comprometidos. Só assim a gente consegue avançar e a gente consegue pautar política de inclusão social, política que traga essa desigualdade como prioridade para uma inclusão. Desculpe o desabafo, mas eu não poderia deixar de falar isso, que está no sangue como ativista. Obrigada. Você ficou por último de novo, Lucimar. Falei para ele que era para ter deixado eu falar antes dela, porque ela vem e lacra. Eu não faço essa lacração final aí. Bora lá, algumas coisas que vocês trouxeram, algumas coisas que eu acho que é importante retomar e talvez falar agora com um pouco mais de calma. Em relação ao componente de produção de alimentos, acho que tem uma coisa que ela talvez eu não tenha enfatizado tanto, acho que ela é central. Eu sou de uma família de agricultores, eu tenho família na roça produzindo. Se a gente não tiver política de valorização dos alimentos que garantem a segurança alimentar das nossas cidades, vamos acabar comendo tudo soja. E eu não estou dizendo que comer soja não é bom, não, tá? Mas comer só soja é ruim demais, né? Então, a gente tem uma dieta alimentar extremamente diversa, mas as pessoas que vivem no campo não vivem tão bem quanto a gente gostaria. Há mais ou menos uns 2, 3 anos, eu recebi uma pessoa do MAPA lá na Transamazônica, e nós fomos visitar um agricultor que a gente assiste, seu Paulo. E o seu Paulo tem uma caminhonete Hilux na garagem da casa dele. E a gente conversando com essa equipe do Ministério da Agricultura, nessa época o MDA estava desarticulado, e eu falava para ela, eu dizia, olha, é disso que a gente está falando, é de qualidade de vida, das pessoas poderem ganhar o suficiente da sua atividade de produção de comida que garanta com que essa pessoa viva bem, tenha qualidade de vida. Essa semana, a gente estava, acho que foi lá de Santarém, falando, né? Ela disse, olha, a história do movimento quilombola no estado do Pará, ela é uma história pela luta pelo território. Então, eles dois já falaram muito da importância da segurança fundiária, não preciso voltar para esse assunto. Mas olha como que ela terminou a frase dela. Ela disse assim, nós focamos tanto em garantir o território que a gente esqueceu de focar em produção, de economia dentro dos quilombos. Então, não adianta também você ter a terra e você não ter uma estratégia de promoção do desenvolvimento que vem junto com a luta pela segurança da terra. Porque se você trabalhar só a segurança da terra e no final das contas a pessoa ter o título, mas ela não ganhar pela terra, ela não ganhar da terra, do que ela faz na terra, ela vai ganhar com a terra. Ela vai vender a terra e vai viver o processo do êxodo. Então, essa é uma coisa que é muito importante também. A gente, no IPAM, a gente se debruça muito sobre esse desafio de produção sustentável mesmo, que considera as questões ambientais, mas que também considera a Hilux, eu estou usando como uma referência, mas o que eu estou querendo dizer é geração de renda para garantir qualidade de vida de quem é agricultor. Aquela foto, aquela cena do agricultor mal vestido, sem condição de transporte, sem uma casa boa, sem internet. Ontem a gente discutiu um tema na Jornada da Agricultura Familiar de sucessão familiar. Era para lindo painel, lindo e assustador, porque traz um outro desafio que ninguém trata da área rural, que é as famílias que estão constituídas hoje na área rural
não estão pensando como é que fazem para os seus filhos ficarem na área rural. Mas uma coisa que todos os pesquisadores apontaram é que a juventude não quer pinar num sol de rachar, então trabalhar para produzir alimento com um grau de penosidade absurdo, sem tecnologia, sem um trator, sem ter internet em casa para criar seu Instagram e virar um influencer rural ou curtir os influencers rurais que existem por aí. Então, essa questão da qualidade de vida ela é central. Alguém falou da questão das gestões municipais, eu não lembro quem foi. A capacitação, foi a Tati saiu. A capacitação na gestão municipal ela é agenda permanente. Tudo que tu for fazer relacionado às gestões municipais, tu tem que incluir capacitação. Porque não sei se no Brasil inteiro, mas na Amazônia, nós temos uma rotatividade de gente dentro das gestões municipais que é absurda. Então, no único projeto, no único município, numa pauta, teve 9 vezes a troca de secretário de uma pauta. Uma pauta. Tá? Então, não dá. Isso é permanente. Isso aí é tipo arroz com feijão de trabalho com gestões municipais. No eixo de governança, a Alcilene mandou uma colinha para mim aqui, que é a questão da importância de você ter ações colaborativas. Eu pensei que ela ia pegar o microfone e dar um baile sobre isso, porque ela é a rainha desse tema, mas ela não falou. Eu vou falar maltrapilhamente aqui, que eles acompanham uma iniciativa que são as mesas quilombolas, que é uma estrutura de governança assim, que bota a Dona Maria lá do quilombo, sei lá, esqueci o nome do Murumuru, e aí bota junto o Ministério Público, bota junto a equipe do INCRA, que trabalha com os quilombos, bota junto a equipe do ITERPA, que trabalha com os quilombos, e a galera tem que sentar ali, discutir o BO e tem que achar soluções. Então, essa é uma coisa de governança que eu acho que é muito legal desse espaço colaborativo. E aí, para fechar, eu vou voltar no tema de restauração, porque eu passei muito rápido, só para enfatizar para vocês o drama da falta de cadeia de restauração. Quando algum parceiro nosso chega num território de Ipantua com um projeto de restauração, com uma meta assim, nós vamos restaurar 50 mil hectares, 30 mil hectares, eu olho e digo, oh, Jesus, porque a gente não tem viveiro, a gente não tem muda, a gente não tem semente e não tem variedade de semente. E não tem qualidade de semente, só para vocês entenderem, quando vocês ouvirem falar aí de grandes projetos de restauração, saber que a gente tem uma fragilidade absurda na cadeia da restauração. Em relação a 2 políticas que eu elegeria como prioritárias, eu volto para o crédito. Eu vou morrer batendo na tecla do crédito. Plano Safra foi divulgado, quem tem 3 dias, né? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Mas ainda falta diversidade de linho que responda pela diversidade de Amazônias, que responda por uma compreensão nossa de que a gente não quer todo mundo produzindo só cacau ou só açaí. E eu estou usando 2 bons exemplos. A gente tem que produzir farinha, tem que produzir frutas, tem que produzir arroz, tem que produzir feijão, tem que produzir legumes, tem que produzir verdura. É muita coisa que a gente usa na nossa dieta alimentar que precisa ser produzida. E a gente tem problema. Só para vocês terem um outro nível da dimensão do desafio de crédito. Eu não conheço 28 anos de agenda socioambiental. Uma pessoa que pegou crédito para a agenda de agroindustrialização, que é agricultor familiar. Todo mundo que eu conheço que investiu em agroindustrialização, investiu ou de projetos de fundo socioambiental ou do próprio bolso. Então, a gente tem um desafio ainda relacionado a crédito. Fora a assistência técnica, que também não ajuda a galera. A gente criou, o FNO traumatizou nossos agricultores para pegar crédito. Né? Hoje a gente precisa romper com isso, a gente precisa fazer nossos agricultores e quilombolas extrativistas acreditarem na força do crédito, na importância do crédito, aprender a usar o crédito para alavancar desenvolvimento.
E essa é a minha primeira política, eu elegeria essa como uma das prioritárias. E a outra é que a gente precisa mesmo, eu já falei, mas vou reforçar, pensar que a produção de comida não esqueci a palavra, não é trabalho voluntário, mas não era essa a palavra que eu queria. Não é, não é optativo. E ela também não é um ato de generosidade, ela é um negócio. Produzir alimento tem que ser um negócio para quem produz. Não é filantropia, essa é a palavra que eu estava procurando. Não é filantropia, ela é um negócio. E a gente precisa de políticas que evidenciem isso para que as pessoas digam assim: eu tenho orgulho de ser um produtor de alimentos. E a gente, quando conversa com os produtores, algum agricultor disse ontem, as nossas propriedades são sustentadas e a gente quer que elas sejam sustentáveis. Sustentável significa eu ganhar e ter um negócio que eu consiga administrar. Por fim, agradecer, a gente está terminando, né? Isso aqui são as palavras finais, então vou agradecer em nome dos meus colegas a oportunidade de estar aqui e dizer para vocês que nós teremos terceira semana do Plano da Amazônia ano que vem, porque a gente já vai começar a discutir isso, né, Caio? Tatiana não está aqui para aplaudir de pé. Bom, gente, eu tinha aqui uma tarefa que eu não vou fazer, porque eu acho que está... A questão da Marcela, acho que trouxe uma capacidade de síntese, de sugerir políticas. Acho que está muito claro na contribuição de todos e todas quais são os temas centrais. Eu queria convidar a Carol e o Eduardo para a gente encerrar. Eu acho que a gente tem a jornada amazônica da Bússola é bastante proveitosa. Eu acho que a gente tem desafios agora para outras jornadas serem tão consistentes, tão refletidas. Eu acho que a gente trouxe a semana, de alguma forma, aqui para dentro, nas nossas reflexões, que a gente conseguiu trazer. Então, passo a palavra para vocês para a gente encerrar. Obrigado a todos e a todas. Não, deixa eles dele aqui. Só para acabar assim, se está gravando, é bom você vir para cá. Carol, eu vou só agradecer aqui primeiro, dizer que foram muito ricas as contribuições aos painelistas que toparam, né, esse diálogo, esses aprofundamentos, as pessoas que também interagiram. Para mim, o que ficou muito forte, né, a importância da gente olhar para a governança territorial como uma base, né, para a resiliência, fortalecimento das instituições locais e a efetiva participação ativa, com condições para que todos os povos e todas as comunidades aqui participem desses diálogos, né, daqui em diante. Acho que a bioeconomia também é um tema muito chave, né, para a gente pensar em redes produtivas sustentáveis que a gente consiga valorizar cada vez mais esses produtos. E, por fim, a nossa compreensão cada vez maior dos contextos das Amazônias, né? Para que a gente consiga respeitar as prioridades daqui, os ritmos, né? E que a gente consiga efetivamente ter a participação, né, dos atores aqui. Então, em nome da PPA, em nome da concertação também, só agradecer, parabenizar por essa iniciativa puxada pelo IDS, que foi um prazer da gente fazer junto, e espero que a gente siga dialogando bastante nesse próximo semestre, se fortalecendo para ganhar essas lutas. Obrigada, Eduardo, a todos aqui que contribuíram com essas discussões. Eu fico emocionada, né? Assim, para mim é até difícil falar depois de ouvir vocês, porque são muitas questões profundas do Brasil que estão em jogo, né? Estão em jogo nas urnas, estão em jogo nesse próximo ciclo. Fiquei pensando aqui o que dizer nesse final, também não tentaria resumir de nenhuma forma esse rico debate, mas talvez a reflexão assim mais metafórica seja a questão do guarda-chuva, da gente tomar um cuidado para não tentar abraçar o todo, sendo que o que tem que surgir, emergir, está no chão e tem que florescer a partir, né, desse ciclo que se retroalimenta no solo, né, e enfim, eu acho que tem
A gente não tem previsto fazer debates regionais, né, para a construção da bússola. A Amazônia foi uma grande oportunidade por conta do convite para ser parte como co-realizadora aqui da Semana do Clima. Que bom que deu certo. E eu espero que essa importância da Amazônia agora se veja refletida, né, nesse nosso documento. E contem conosco para dar visibilidade às questões da Amazônia, às soluções da Amazônia, a discutir também, né, as questões críticas que o professor Francisco colocou com relação aos riscos de apropriação, de cooptação, seja do poder público, seja de outros tipos de iniciativa também, porque eu acho que o grande valor da Amazônia, essa importância que a Amazônia tem como lugar central, né, para o desenvolvimento, esse novo desenvolvimento do Brasil, está na gente que já está aqui fazendo acontecer. Então, é nosso agradecimento mesmo de nos receberem, né, para essa oportunidade de fazer esse debate com vocês. Muito, muito obrigada. É isso, encerramos.